Oi, pessoal! Nesse nosso quarto vídeo, nós vamos falar sobre contratos administrativos, serviços públicos e uma questão de PPP, parceria público-privada, que a OAB adora, né? Então, vamos começar aqui a nossa luta aqui, caminhando e cantando para chegar na sua vermelhinha, tá bom? Fique tranquilo, se desoriente não. Vamos lá, segundo exame unificado da ordem sobre contratos administrativos. Mentir da tela. Pronto? Ó, ele diz aqui. Uma das características dos contratos administrativos é a instabilidade quanto ao seu objeto, que decorre do poder característico, do poder conferido à administração pública de alterar unilateralmente algumas cláusulas do contrato no curso de sua execução, na forma do artigo 58, inciso 1 da Lei 8.666, a fim de adequar o objeto do contrato às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. B. Da possibilidade do contratado particular alterar unilateralmente, a qualquer tempo, algumas cláusulas do contrato no curso de sua execução, de forma a atender aos seus próprios interesses em face das prerrogativas da administração pública. C. Do poder conferido à administração pública de alterar unilateralmente algumas cláusulas do contrato no curso de sua execução, na forma do artigo 58, inciso 1 da Lei 8.666, a fim de adequar o objeto do contrato aos interesses do contratado particular em face das prerrogativas da administração. D. De não haver qualquer possibilidade de alteração do objeto do contrato administrativo, quer pela administração pública, quer pelo contratado particular, tendo em vista o princípio da vinculação ao edital licitatório, do qual o contrato e seu objeto fazem parte integrante, e o princípio da juridicidade, no qual aquele primeiro decorre. Então, vamos aqui, analisar aqui primeiro as características dos contratos. Primeira característica do contrato: a presença da administração pública como poder público. O que é que isso caracteriza dentro do contrato? O contrato administrativo, ele tem uma característica: ele é vertical, ele não é horizontal. Por que esse contrato administrativo é vertical e não horizontal? Porque esse contrato administrativo, ele atende o interesse público. Ele atende um fim que está ligado ao interesse público. Então, pelo fato desse contrato administrativo ser horizontal ou vertical e não horizontal, a administração pública contratante, ela está numa posição de supremacia, de superioridade. E o contratado está numa posição de subordinação. Então, nós vamos ver aqui que, em decorrência dessa posição que a administração pública tem, ela tem algumas prerrogativas, né? Que é o núcleo aqui da questão. Ela pode rescindir unilateralmente, ela pode alterar unilateralmente, ela pode aplicar sanções. Então, essa é uma das principais características do contrato. Segunda característica é que toda contrato administrativo atende um fim, e esse fim tem que estar ligado ao interesse público. Então, a finalidade do contrato administrativo é público. É a finalidade pública, né? Terceira característica, o formalismo. O que quer dizer isso? Os contratos administrativos, regra geral, são contratos solenes. Ou seja, regra geral, eles são escritos e lavrados no departamento específico. Só que nós vamos já aprender que nós temos exceções, né? A exceção aqui é que ele pode ser verbal. Artigo 60, parágrafo único da Lei 8.666, tá? A próxima característica aqui é porque eu tenho cláusulas necessárias na lei de licitação que devem estar presentes em todos os contratos administrativos. E aí essas cláusulas necessárias para alguns doutrinadores tornam esse contrato um contrato de adesão. Como elas são necessárias, o contratado vem só aderir a essas cláusulas, tá certo? Isso caracteriza o contrato de adesão. Aí eu tenho uma outra característica, que é a natureza do contrato, que é intuito personae, como regra geral. É um caráter pessoal, se contrata em razão da pessoa. Então, a regra geral aqui é a pessoalidade, a natureza intuito personae.
E a exceção aqui é a possibilidade de subcontratação. Regra geral, não se subcontrata. Excepcionalmente, pode se subcontratar. Vamos falar disso, né? Aí a gente tem ainda a comutatividade, quer dizer, obrigações recíprocas entre as partes. As cláusulas exorbitantes, que são as prerrogativas dadas à administração, onde ela extrapola, ela tem um poder exagerado. A multabilidade, que traz como característica que os contratos serem mutáveis, serem instáveis. Então, isso aqui é a nossa questão. Os contratos administrativos podem ser alterados. Os contratos administrativos podem ser alterados. E aí eu trabalho especificamente com ele, mutabilidade, decorrente das cláusulas exorbitantes, ou seja, das que conferem à administração o poder de unilateralmente alterar as cláusulas regulamentares. As cláusulas econômico-financeiras não, viu? Porque as cláusulas econômico-financeiras, ela só pode ser alterada por acordo entre as partes, mas as regulamentares podem. Nós temos 2 tipos de cláusulas no contrato. Então, preste atenção no que é que o artigo 58 vai lhe dizer. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituídos por esta lei, confere à administração em relação a eles a prerrogativa de 1. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público e respeitar os direitos do contrato. Então, eu tenho a característica aqui da mutabilidade. 2. Rescindir unilateralmente nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 dessa lei. 3. Fiscalizar-lhe a execução. 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato. E aqui o artigo 58 na íntegra, né? Aí, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Na hipótese do inciso 1, que seria aqui modificar unilateralmente para melhor adequação, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que mantenha o equilíbrio contratual. Então, o que é que eu tenho aqui? As cláusulas econômicas sendo alteradas por acordo entre as partes e as regulamentares podendo ser alteradas unilateralmente, né? Então, preste atenção. Nos contratos administrativos, eu tenho dois tipos de cláusulas. As regulamentares e as cláusulas econômico-financeiras. Essa aqui pode sofrer alteração lateral. Essa aqui só se houver acordo. Tá certo? Tranquilo aqui? Pronto. Vou mostrar de novo para você entender. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Aí ele diz aqui. Mutabilidade, decorrente das cláusulas exorbitantes, ou seja, de que confere à administração o poder de unilateralmente alterar as cláusulas regulamentares, tá certo? Aí, caminhando mais um pouquinho, a gente vai parar. Aqui eu fiz o esquema para você entender quais são as cláusulas exorbitantes, né? A gente vai parar no artigo 65 da Lei de Licitação, que são as hipóteses de alteração do contrato. Aí aqui eu tenho a característica da mutabilidade, né? Que a gente acabou de falar. Preste atenção. A gente acabou de falar nessa mutabilidade. Tá aqui ela. Tá?
Existem duas formas de alterar o contrato. Unilateralmente, que aí só quem faz é a administração pública. E é considerado uma cláusula exorbitante. Desculpa. E bilateralmente, né? Aí eu tenho duas situações de alteração unilateral. Uma é qualitativa e a outra é quantitativa e outras duas bilateral. Aliás, outras 4 bilateral. Aí aqui tem que haver acordo entre as partes, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui a qualitativa. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para adequação técnica aos seus objetivos. A quantitativa, quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos dessa lei. Então, um exemplo aqui, a administração pública está construindo uma calçada ao redor do seu prédio, e aí foi feito um projeto e tudo, está lá em execução a calçada, aí ela lembra, no meio da execução do contrato, que não tem rampa para deficiente. Então, ela vai alterar unilateralmente o contrato de forma qualitativa, porque vai haver uma modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica. E a quantitativa é necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto. Exemplo, aqui, o município contratou uma padaria para fornecer pães para as creches do município. Ele tem em janeiro, no início do ano, 1.000 alunos, então ele precisa de 1.000 pães. Quando o primeiro semestre passa, que o segundo semestre chega, em agosto, o município descobre que não tem mais 1.000 alunos, só tem 800 alunos. Então, ele não precisa de 1.000 pães, ele precisa agora de 800. Então, ele vai fazer uma modificação do valor contratual em decorrência de uma diminuição quantitativa do objeto. Agora, nós vamos já ler que, regra geral, ele pode mudar esse valor até 25% para mais ou para menos. E até 50% para mais, só para mais, no que diz respeito à reforma de edifício e equipamento. Então, por exemplo, só para você entender aqui, se a evasão escolar tivesse sido de 300 alunos, tivesse ficado 700 alunos, o poder público não podia alterar unilateralmente aqui o valor contratual, porque houve uma diminuição do objeto, porque ele teria ultrapassado esse percentual aqui. Ele só pode ir até 750, no nosso exemplo, né? Porque ele contratou 1.000 pães, porque ele tem 1.000 alunos, então é um pão para cada aluno. Se em agosto ele tem 800 alunos, ele não precisa mais de 1.000 pães, ele precisa de 800 pães. Mas eu estou dentro dessa margem, eu estou com 20%. Agora, se em agosto ele tem 700 alunos, ele não pode alterar para 700 pães. Por quê? Porque essa margem ultrapassa esses 25%. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui para a questão para você entender aqui a linha de raciocínio. Ele diz assim, ó. Uma das características do contrato é a instabilidade, né? Aí você lê aqui mutabilidade, tá? Alteração dos contratos. Quanto ao seu objeto que decorre do poder conferido à administração de alterar unilateralmente algumas cláusulas do contrato no curso da execução, na forma do artigo 58, inciso 1 da Lei 8.666, a fim de adequar o objeto do contrato às finalidades de interesses públicos respeitados os direitos do contratado. Corretíssimo, né? Exatamente o que o artigo 58, inciso 1, traz. Aí, da possibilidade do contratado particular alterar unilateralmente. Contratado não pode alterar unilateralmente contrato, meu povo, só a administração pode. C, do poder conferido na administração de alterar unilateralmente algumas cláusulas do contrato no curso da execução na forma do artigo 58, a fim de adequar o objeto do contrato aos interesses do contratado, a fim de alterar o contrato aos interesses do poder público, a finalidade pública, o interesse público, tá? E não do contratado. D, de não haver possibilidade de alteração. Há possibilidade de alteração, sim, artigo 58.1 e artigo 65. Quer pela administração, quer pelo contratado. Então, inciso 1 do artigo 58 é a sua resposta e o item correto é o item A. Tranquilo? Podemos caminhar? Tá
tudo dominado. Agora vamos caminhando e cantando e seguindo a canção, em busca da sua vermelhinha, né? Tia Lee não consegue nem brincar de tão doente que ela tá. Vamos lá. Próxima questão. A gente já falou sobre isso. Sendo o contrato administrativo nulo, é correto afirmar que... A gente já comentou isso no vídeo passado, né? A questão da nulidade da licitação e do contrato e consequente licitação. Inclusive, a gente já leu o artigo, né? Ele diz assim, sendo o contrato administrativo nulo, é correto afirmar que a declaração de nulidade não opera efeito retroativamente, obrigando o contratado a indenizar a administração pelos danos por estas sofridos. B, seu reconhecimento não exonera a administração do dever de indenizar o contratado de boa-fé por tudo que este houver executado e por outros prejuízos comprovados. C, a declaração não opera retroativamente, respeitando o direito adquirido ao término do contrato, caso tenha o contratado iniciado sua execução. D, que essa nulidade só produzirá efeito se o contrato for de valor superior a 100 salários mínimos, caso o contratado tenha iniciado a sua execução. Então, vamos de novo aqui a leitura do artigo 59, para você entender. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além do desconstituir já produzidos. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo essa responsabilidade que ele deu caso. Então, é bem tranquila essa questão, né? Então, vamos lá. É correto afirmar, a declaração de nulidade não opera efeito retroativamente, opera. B, seu reconhecimento não exonera a administração do dever de indenizar o contratado de boa-fé por tudo que este houver executado e por outros prejuízos comprovados. Certíssimo, tia Linde. Tenha fé. Muita. 59, parágrafo único, né? A declaração não opera retroativamente errado, que essa nulidade só produzirá efeito se o contrato for valor superior a 100 salários mínimos. Se desoriente, não, tenha fé. Então, item correto, item B de bolo, né? Vamos lá, caminhando e cantando e seguindo a canção. Agora, a gente vai sair da Lei 8666 e a gente vai entrar na Lei 8987 de 95. Inclusive, eu tenho que mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Certeza, né? Mas preste atenção aqui. Aqui já é 8987 de 95. Ao tomar conhecimento de que o serviço público de transporte aquaviário concedido estava sendo prestado de forma inadequada, o núcleo da questão está bem aqui, ó, causando gravíssimos transtornos aos usuários, o ente público, na qualidade de poder concedente, instaurou o regular processo administrativo de verificação da inadimplência da concessionária, assegurando em contraditória e ampla defesa. Ao final do processo administrativo, restou efetivamente comprovada a inadimplência e o poder concedente deseja extinguir a concessão por inexecução contratual. Qual é a modalidade de extinção de concessão a ser observada no caso narrado? Encampação, A. B, caducidade. C, rescisão. D, anulação. Tia Lídia, A, C. Não, não é a C. Não se desoriente. Pelo amor de Deus, tenha fé. É a B, caducidade. Não, tia Lídia, não é. É. E a gente vai ver isso aqui agora. Preste atenção aqui, ó. Lei 8987 de 95. Eu vou fazer um esqueminha aqui para você nunca mais esquecer. A, extingue-se a concessão por 1. Advento do tempo contratual, quer dizer, o contrato chega ao fim. Encampação, caducidade, rescisão, e caducidade aqui é diferente de rescisão. Anulação e 6. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desse artigo, do artigo 27 das normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores
da qualidade de serviço. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvado as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequação prestada do serviço concedido. 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações de devidos prazos. 6. A concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço. E 7. A concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal do curso, no curso da concessão, na forma do artigo 29 da Lei 8.666, de 21 de junho de 93. O que é que você precisa entender aqui para você nunca mais se desorientar, tá? Existe uma diferença de análise da Lei número 8666/93 e da Lei número 8987/95, tá? Aqui na Lei 8666, no artigo 79, ele vai lhe dizer o seguinte: são formas de rescisão. São formas de rescisão. Aqui. Unilateral. Aí só quem faz é a administração pública. Só quem faz a administração pública. E ela vai fazer aqui nas situações do artigo 78, inciso 1 a 12 e o 17. Tá certo? Por acordo, desde que seja conveniente para a administração, e judicialmente. Que aí, nesse caso, a doutrina majoritária entende que, nesse caso aqui, quem vai atrás é o contratado. A administração está pisando na bola, como ele não pode rescindir unilateralmente e, possivelmente, ele não consiga o acordo, aí ele pode ir na via judicial, né? Aí a gente tem como exemplo aqui, quando a administração passa mais de 90 dias inadimplente, né? Que aí eu tenho a situação. Na Lei 8987, existe uma diferença entre caducidade e rescisão. Tá certo? Existe essa diferença aqui. A caducidade, só quem pode usar é a administração pública. E é quando o contratado pisa na bola. Ela vai extinguir o contrato porque o contratado deu uma pisada de bola. Tá? Na rescisão, é o contratado que pede. E aí, quem pisou na bola foi a administração. Tá certo? Só que, detalhe, ela tem que ser judicial. Ou, aí eu quero que vocês coloquem aí, tá? E aqui você coloca artigo 38, para você entender. Deixa eu colocar aqui. Tranquilo aqui? Sim, aquela situação de caducidade que a gente acabou de ler, né? Entendeu?
Aí aqui, ó, é a concessionária que pede, né? O contratado. Tá certo? Aí eu quero que você coloque no artigo 39 aqui. Nesse caso, o contratante, que é o poder público, descumpriu as regras. Do contrato, né? Entendeu? Aí ele vai na via judicial. Tá bom? Tranquilo aqui? Tudo dominado? Pronto. Então, essas são as regras que você tem que entender. Então, ó, se o contratado pisar na bola, a administração, se o contrato for de concessão, porque essa lei, ela trabalha com os contratos de concessão e de permissão da prestação de serviço público, né? Se a gente está falando de concessão e permissão, é ela que se encaixa aqui, tá certo? Se a gente está falando de Lei 8666, não existe caducidade na Lei 8666. Aqui é rescisão lateral, aqui a administração pública chama caducidade. A rescisão aqui é o contratado que faz. Aqui é rescisão judicial, tá bom? Então, ó, na questão, o que é que a gente tinha aqui? Núcleo. Serviço público, concessão. Aí ele dizia que o serviço público de transporte aquaviário concedido estava sendo prestado de forma inadequada, que se encaixa bem aqui, ó. Serviço estiver sendo prestado de forma inadequada, né? E aí ele diz que a administração vai extinguir a concessão, e aí é a caducidade. Entendeu? Nunca mais vai esquecer, né? Pelo amor de Deus, misericórdia divina, não se desoriente, tenha fé. Tá bom? Pronto, agora vamos para a nossa última questão, que é da PPP, né? Presta atenção. Um Estado da Federação, em processo de recuperação econômica, do nono exame, né, esse, pretende restaurar o seu antigo parque de esportes, numa enorme área que concentra estádio de futebol, ginásio de esporte coletivo e parque aquático. Não dispõe de recursos para custear a totalidade da obra e nem tendo expertise, tão linda essa palavra, né, para promover uma boa gestão do espaço, o Estado pretende firmar um contrato de parceria público-privada nos moldes da Lei nº 11.079, de 2004, sobre o Instituto da Parceria Público-Privada, assinale a afirmativa correta. Vamos nós, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Aí ele diz: A. As parcerias público-privadas têm natureza de convênio e não de contrato, uma vez que o ente público e o ente particular conjugam esforços na realização de uma atividade de interesse público. B. As parcerias público-privadas, prevêem que o ente público executará uma parcela do serviço ou obra nunca inferior a 50% e o particular o restante do serviço ou obra. C. As parcerias público-privadas não podem ter por objeto exclusivamente a execução de obra pública de restauração dos parques de esportes. D. As parcerias público-privadas remuneram o ente particular integralmente com o valor das tarifas cobradas dos usuários de serviço, sendo vedado ao ente público o custeio direto das atividades desenvolvidas pelo particular. Vamos para a questão, né? Da época. C. O item correto é C. Agora eu vou dizer por quê. Preste atenção. Artigo 2º da Lei 11.079. Parceria público-privada é contrato. Se é contrato, a gente já elimina a. Parceria público-privada tem natureza de convênio, não de contrato. É errado, ela tem natureza de contrato. Ela é um contrato de concessão, né? Administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, existem dois tipos de parceria público-privada, né? O contrato de concessão patrocinada ou o contrato de concessão administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas
de que trata a Lei 8987, de 3 de fevereiro de 95, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, na patrocinada, quem paga aqui a contraprestação é o usuário e o poder público. Tá certo? Aí, concessão administrativa é um contrato de prestação de serviços em que a administração seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra, fornecimento e instalação de bens. Artigo 2º. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviço público ou de obras públicas, de que trata, olha aí nessa questão, a Lei 8987, quando não houver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, você não pode confundir o contrato de concessão comum, que está lá na Lei 8987, no artigo 2º, inciso 2 e 3, com o contrato de parceria público-privado, né? Com a parceria público-privada, que é a concessão que eles chamam de especial, né? Por quê? Porque lá na concessão comum, eu tenho concessão de serviço público ou de obras públicas, que está previsto lá no artigo 2º. Na parceria público-privada, eu tenho que ter essa concessão de serviço ou de obras públicas envolvendo aí o parceiro público-privado, né? Então, ele diz, é verdade a celebração do contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato seja inferior a 20 milhões, cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos, ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento de instalação de equipamentos ou a execução de obra. Olha aqui, outra parte importante para a gente. É vedada a celebração de contrato de parceria pública se for exclusivamente um objeto único e execução de obra pública. Cuidado com isso aí, tá? Então, aqui a gente vai eliminar os itens. Aqui a gente já eliminou o item, não é convênio, é contrato. Isso está lá na Lei 79 no artigo 2º, tá? Lei número 11.079, no artigo 2º, né? É 2007, né? Eu tô me desorientando. Não é 2004 mesmo. Ô, pessoa louca. Aí o B. As parcerias público-privado prevê que o ente público executará uma parcela de serviço, obra nunca inferior a 50%. Nada a ver com isso aqui, né? E o particular, o restante da obra. Presta atenção no que ele diz. Aqui, ó. Concessão patrocinada envolve tarifa cobrada dos usuários e também contraprestação do parceiro público-privado. Não fala nada de 50% para o poder público e o resto para o particular, não, tá? Se as parcerias público-privado não podem ter por objeto exclusivamente execução de obra. Aí, ele disse, eu vi, você viu, claro, é evidente, graças a Deus. Artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3, né? Artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3. E as parcerias público-privadas remuneram o ente particular integralmente com o valor das tarefas cobradas dos usuários, sendo vedado ao ente público o custeio de direitos de atividade desenvolvida. É errado, a gente falou disso aqui, que a conta vem para o usuário, para o ente público, né? Lembra disso aqui? Que é a patrocinada. O que ele diz aqui? Adicionalmente à tarifa do usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Tá bom? Tranquilo? Então, o nosso item correto, o item C. Me joga na tela. Tudo tranquilo, tudo dominadíssimo. Então, a gente fecha mais um vídeo, uma aula. E a gente volta já já para continuar aqui na nossa caminhada. Tenha fé que vai dar tudo certo. Um abraço.